cinema passa a ser a grande referência para a divulgação da cultura de todo o mundo, principalmente da norte-americana, com seus galãs, musas e jovens rebeldes, lançando moda, impondo tendências e influenciando diretamente no modo de vida dos ávidos espectadores. O escuro instigante das salas de projeção acabaria tendo outros atrativos e não apenas o filme em exibição, se tornando palco de curiosas situações. A molecada está lá embaixo, torcendo os seus heróis, né? De repente, ouve-se uma voz. Acorde, 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 acorde. Aí acenderam a luz, interromperam. Acorde aqui, ó. Não acorde não. Sacode. Estavam urinando lá de cima, estavam urinando em cima de mim. Quando se fala de público de cinema, público que frequenta as salas de exibição cinematográfica, costuma-se dizer, bom, o público não é mais aquele, o público, enfim, hoje em dia é extremamente mal educado, é isso, é aquilo. Para compreender o público, inclusive, é preciso ter em mente que o cinema se modificou muito em termos comerciais ao longo dos seus 100 e tantos anos. Do público de feira inicial, que era um público barulhento, que era um público que interagia com o espetáculo na tela, que era um público que andava o tempo todo dentro da sala, que é um público que eventualmente levava a sua cadeira de casa para dentro da plateia. A gente ia lá para cima e joguei galinha na plateia. Quando o avião caía, a pessoa do circo, a gente jogava lá de cima, na primeira classe, uma galinha. A galinha... Pânico. Depois esse público teve que se acostumar com o maior rigor do ritual do espetáculo cinematográfico, aquelas salas de 2, 3 mil lugares, em que você tocava a campainha, tinha um gongo, era para fazer silêncio. Tudo isso acompanha um público que tem a idade do próprio cinema. Essas brincadeiras geralmente eram baseadas nos filmes. Aquele filme do Oscarito, Nem Sansão nem Dalila, que o cara puxa, aquilo foi copiado ali. Então eu fiz aquilo porque eu vi o Oscarito fazer. Todos os espíritos maus se refugiem nas profundezas das cavernas e que os espíritos bons pousem na cabeça de nosso novo soberano e elevem para a amplidão do espaço a maldição. O público que se segue esse público original, e que é um público que já ouve longínquamente histórias sobre a avó que ia ao cinema para namorar, o pai que conheceu a mãe dentro do cinema, etc., ele já não tem mais a mesma relação com o espetáculo cinematográfico, com a sala cinematográfica, nem com a vida. Uma coisa que a gente se empenhava muito durante a adolescência era falsificar a carteira, né? Para poder entrar em filmes proibidos para 14 anos, 18 anos. Era uma glória quando a gente conseguia passar assim, né? Eu me lembro de um amigo meu que chegou a desenhar um buço assim, né? Uma maior liberalidade aconteceu nas sessões de meia-noite, por isso a gente gostava tanto, né? Os lanterninhas ficavam enlouquecidos, mas era uma hora assim de carícias mais íntimas, né? O cinema Icaraí marcou muito nas gerações, né? Eu me lembro bem, assim, porque foi no cinema que eu dei meu primeiro beijo na boca, assim, né? E era vizinho de um militar, sabe? E eu tinha um cabelo compridão, sabe? E ele não achava a menor graça nisso, e eu fiquei encantado pela filha dele e não tinha jeito de chegar perto. Então a única maneira da gente se encontrar era marcar no cinema. Entrávamos separados, né? Para não dar bandeira, e lá a gente se encontrava. Eu já vi filas quilométricas passando aqui em frente à minha banca. Chegava até aqui no Moreira Serra, dobrando um pouquinho, entendeu? Chegava a esse ponto todo mesmo. Agora hoje, infelizmente, entristece um pouco a gente, né? Ver um prédio desse aí, um cinema, um lugar de arte, né? Fechado aí, abandonado, diria até, né? Abandonado. Icaraí não tem mais cinema de rua. O único cinema que nós temos hoje aqui é na UF, aquele cinema da UF, vocês conhecem? E o grande hit da cidade, em termos de cinema na década de 60, era o Cinearte UF, que tinha inclusive as sessões de meia-noite, que eram sessões frequentadas pela juventude toda da cidade, praticamente, né? E que saímos dali para ir para o Petit Paris bater papo sobre Godard, sobre Bergman.
aqui na verdade era o antigo cassino balneário Icaraí, e quando os cassinos foram proibidos no país, o que era o teatro do cassino, o grill do cassino, acabou se transformando num cinema. Mas ali, naquele momento já de crise, você fecha o cinema cassino e ele só vai ser reaberto por uma circunstância muito especial, que é a criação do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, e isso vem associado à reativação do antigo cinema cassino, que ganha um novo nome, ganha o nome de Cinearte UF, já com uma identidade muito definida, ou seja, não é um cinema mais comercial no sentido tradicional da palavra, sobretudo para passar a produção norte-americana, mas um cinema dedicado a uma produção de maior qualidade artística, um cinema que a gente costuma chamar de cinema de arte. Isso se reflete inclusive na denominação da sala Cinearte. Foi um marco na cidade de Niterói. Acho que até hoje ainda tem essa característica, né? Seguindo as evoluções tecnológicas naturais da sociedade, as salas de cinema foram se modernizando e se adequando às novas demandas de um novo público, apressado e globalizado. Saem de cena os antigos cinemões de rua, dando lugar aos chamados cinemas de shopping. O ato de ir ao cinema nunca mais seria o mesmo. Eu trabalho com projeção de cinema há 22 anos. E durante esses anos todos acompanhei, é claro, várias transformações, tanto da película quanto dos projetores. Che vi avevo detto? Non prende più fuoco. Il progresso sempre tardi. O projetor do Arte UF é um Simplex XL, cuja fabricação começou lá no final dos anos 20. E provavelmente a peça que está aqui é dos anos 30. Ele foi comprado já usado para o cinema em 67. Tá? É o mesmo projetor da origem do Arte UF. Isso não significa que o projetor esteja velho. Na verdade, os melhores projetores são os velhos. Bom, nós somos 5 operadores que nós revezamos ele durante a semana. Esses 5 operadores em horários diversos, manhã, tarde e noite. De manhã, basicamente, fica um operador só, cuidando de todos os sistemas de som, de imagem, tudo. À tarde chega um que dá para dar revezada, mas na maioria do tempo é um operador só, cuidando das 7 salas. Isso aqui é um projetor, o modelo dele é Rintec. É um projetor assim, não muito assim novo, mas também nem muito antigo. Sempre houve um processo que a película teve uma transformação, sempre um avanço tecnológico, mas não necessariamente eliminava a película. Agora nós estamos vivendo um processo que é o processo de ruptura total, ou seja, é o processo digital, que é um processo novo, que necessariamente vai demandar mais conhecimento tecnológico dos operadores. Tudo acabou de fato ali entre os anos 70 e os anos 80, as salas foram fechando sucessivamente e Niterói levou um certo tempo para incorporar cinemas que hoje a gente chamaria de shopping. Na verdade, esse é um processo que começa por galerias, depois vai para o shopping, depois chega ao conceito do multiplex propriamente dito. Você começa primeiramente a ter que utilizar seu tempo de uma maneira mais racionalizada, mais produtiva. Então você vai ao shopping hoje e se diverte, você compra, você, enfim, tem serviços disponíveis, você faz seu cabelo, tem uma série de outras atividades que lhe são oferecidas ali. Então, por exemplo, isso é uma coisa bastante significativa. O cinema passa a ser mais uma atividade oferecida culturalmente e até para lazer.